Final de partida aqui no estádio do Morumbi. Um jogo que o Bragantino acabou abrindo o placar por 1-0 e depois sofreu a virada. E logo em seguida, no finalzinho, o Nátila Quintana, que não estava tendo tanta oportunidade, rodagem, minutagem no Bragantino, conseguiu fazer o gol do empate, que saiu com um gostinho aí até de vitória para o Bragantino, né, Rodrigo? O Bragantino ele veio aqui com um time alternativo, porque ele vai jogar a Libertadores já na terça-feira, né, a fase preliminar, para poder se classificar para a fase de grupos. Então usou, entre aspas, as reservas, né, até o Lucão foi pro gol, então foi um time diferente, um 4-3-3 mais comum que ele tem usado, e o Lincoln, primeira vez que ele estreia como titular, né, acho que ele foi bem no jogo, ele deu assistência ali no fim, mas acho que o Bragantino foi melhor no jogo. O Bragantino faz 1-0, tinha até um certo controle do jogo. Daí o segundo tempo também consegue estar bem, só que ali tem uma mudança no jogo, que é a expulsão de um jogador para cada lado. Um lance que tem a expulsão do jogador de São Paulo, Arboleda, e depois tem a do Elinho. Curioso é que se o lance tivesse sido marcado falta na hora em que o Arboleda faz a falta, o Elinho não teria feito a falta depois e não levaria a expulsão dele. Mas no fim acabou expulsando um de cada lado, o jogo ficou um pouco mais aberto ali no fim por causa disso, daí o São Paulo conseguiu empatar e virar. O Caleri faz o gol já depois que o Ortiz tinha entrado, ele acaba tropeçando no Caleri, caindo, e o Caleri faz o gol de cara a cara. E daí no fim o Nacho acaba empatando com a assistência do Lincoln, né? Eu acho que foi um bom jogo do Bragantino, apesar de ser o time reserva, jogando no Morumbi, que o São Paulo foi o time principal, né? Ele não tinha o Lucas que está machucado, mas de resto era o time principal. Então acho que foi um bom resultado, apesar de ter tomado 2 gols na sequência. Poderia até ter tido melhor resultado, né? Poderia até ter vencido o jogo se as coisas fossem um pouquinho melhores e não tivesse tido aqueles momentos de desatenção ali nos acréscimos. Claro, o Bragantino acaba pecando em algumas questões durante os 90 minutos. Isso, erros que a gente acaba analisando e vendo que são habituais, né, desde a última temporada. Mas o Bragantino vem sendo um time que consegue aproveitar os jogos fora de casa, principalmente também com os times grandes da capital. E o próximo adversário é o Ituano, né, que é um time aí que está brigando ali na zona de rebaixamento para a Série A2, né? Ainda muito início da temporada, então o time às vezes tem oscilado, né? Para ganhar em casa ele demorou um pouco, né? Foi ganhar só nessa semana quando ganhou da Ponte Preta, mas é um time que você já vê uma cara um pouco maior. O time está começando a se adaptar aos novos jogadores e novas coisas que vão ter esse ano. E acho que assim, na questão de classificação do grupo, é o grupo que está tendo mais pontos, né? Então isso está atrapalhando um pouquinho, mas o Bragantino tem a quantidade suficiente para continuar líder, então acho que isso deixa o clube um pouco mais tranquilo para poder ir avançando na competição. Mas no final das contas é um time que ainda está se formando nesse início de temporada, né? São 9 jogos, mais um mês e pouquinho de trabalho, e a gente vai começar a ver mais coisas, mais jogos decisivos agora, né? Quando começa a Libertadores, quando chega na reta final da primeira fase do Paulista, e depois a gente vai ver mais coisas aí, mas o momento que vai chegar mais decisivo é agora. Lembrando que o Bragantino, pela Copa Libertadores da América, joga fora de casa na Colômbia contra o Águilas Douradas no dia 20, e o jogo da volta no dia 27, terça-feira, no estádio Nabi Abichedi. E é o Bragantino que tem esse foco na Copa Libertadores da América, principalmente para avançar essa fase, né? Depois ir para a terceira fase da competição, para depois conseguir uma classificação para a fase de grupos, né? E assim, é um jogo que o Bragantino está focado, né? Esse mês, praticamente, é um jogo decisivo para o Bragantino na temporada. É o jogo mais decisivo até agora, definitivamente, e vai ser um jogo muito importante, principalmente lá. Eu acho que se conseguir um resultado lá, nem que seja um empate, já vai começar a ser interessante para o Bragantino conseguir pelo menos uma vitória simples em Bragança para poder classificar. Eu acho que esse é o objetivo, fazer o primeiro jogo, não sair do controle, sei lá, tomar um 2-0 lá pode ser bem complicado, até 1-0. Então acho que o principal é não deixar essa eliminatória morrer lá na Colômbia, trazer o jogo para o Brasil, para Bragança, para poder ter a chance de classificar, e tá no planejamento de jogar pelo menos a fase de grupos da Libertadores, né? Então é o caminho. Isso aí, fiquem ligados aqui no Correio de Atibaia para mais notícias do Red Bull Bragantino. Forte abraço.